Bem-vindos ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá neste momento uma reflexão bíblica com o pastor Rainerson Israel. Deus abençoe sua vida e fale ao seu coração. A paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Como é bom poder estar num dia tão especial como esse, Dia dos Pais, podendo louvar o nome do Senhor, louvar o nome do nosso Pai que é eterno. Não é verdade? Ele que está sempre presente. Até uma mãe pode abandonar um filho, de acordo com as Escrituras, mas o nosso Pai eterno, não. Não é verdade? E nós estamos diante dele, nós já o ouvimos de tantas maneiras, nas canções, nos abraços, nos afetos, e agora nós queremos ouvir a voz do Senhor, através da exposição de sua santa palavra. Eu quero convidar você a um texto emblemático das Escrituras, Gênesis 22. Você vai abrir a palavra de Deus em Gênesis 22. Nós temos uma riqueza incrível neste texto, vivida por Abraão, vivida por Isaac. Gênesis capítulo 22. Quem encontrou aí, diga um amém bem forte. Diz assim, eu estou lendo na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, uma versão muito boa inclusive. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis 22. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho, ou seja, por meio de Isaac, Deus suscitaria a descendência eleita de Abraão. Não é verdade? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então pegue o seu filho único, Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Agora sublinha aí no seu coração: no terceiro dia. Sublinhou? No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos, sublinhe esse plural, iremos, até lá, e depois de termos adorado, voltaremos. Sublinhe esse plural, ele não está aí à toa, ele não é aleatório. Voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto, sublinha isso, e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Sublinhe isso, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá. Sublinhe isso, ele é o Jeová Jirê. Deus é o Deus provedor. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Sublinha aí, ó. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino
e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Feche os seus olhos nesse momento e faça você uma oração pessoal, pedindo que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração também através da exposição da palavra de Deus. Senhor, como é bom estar na tua presença. Como é bom ser conduzido pelas tuas mãos, o Senhor que é o nosso Pai eterno. Hoje é um dia muito especial, Deus, é o dia dos pais. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor, através da tua palavra, nos oriente, nos ensine, para que nesta noite, todos os pais que estão aqui ouvindo a tua palavra, aprendam com o Senhor. Nos ensine, Senhor, através da tua palavra. O Senhor inspirou a tua palavra. Pedimos que o teu Santo Espírito ilumine também os nossos corações, porque queremos ser edificados pela tua palavra. Mas que não sejam só os homens, os pais, mas que todos nós aprendamos com o Senhor. Aprendamos com a tua palavra. No nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz: amém. Irmãos, eu fiz uma pesquisa que me deixou escandalizado. Uma pesquisa pela internet. E aí eu descobri que foi realizado no Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, uma pesquisa em 2022, uma pesquisa recente, 2022, 2023, sobre as mães solo desse país. É uma pesquisa estarrecedora. O que acontece em nosso país, e provavelmente isso deve se estender para outros horizontes, é uma aberração, é um escândalo, irmãos. De acordo com essa pesquisa, 11 milhões de mães criam seus filhos sozinhas. Você consegue entender isso? Isso representa mais ou menos 15% das famílias do nosso país. 11 milhões de famílias, 11 milhões de mães precisam conduzir suas casas sozinhas. E de 2012 até 2022 houve um acréscimo de 1,7 milhão de mães com a responsabilidade de criarem os seus filhos. A pergunta é: isso não te escandaliza? Isso é um escândalo, irmãos. E eu confesso aos irmãos que até o meu olhar tornou-se mais pastoral diante desse escândalo. Sim, porque percebam os desafios sociais que essas mães solo precisam enfrentar. Essas mães, elas enfrentam baixos rendimentos e desafios de conciliar trabalho com os cuidados familiares. Tem mulheres que saem cedo de casa, pegam ônibus, transporte público, passam o dia inteiro fora de casa, precisam voltar superando altíssimas jornadas de trabalho para chegar e dedicar ainda seu tempo no cuidado, na educação, na moralização dos seus filhos. Por quê? Porque os homens, os genitores, porque como é que chama isso de pai? Sumiram de sua responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Existe um outro fato, porque há uma correlação, irmãos, entre a chefia feminina de família
e a própria insegurança alimentar severa no nosso país. Ou seja, as famílias com mãe solo são mais pobres. Mais pobres. E há uma coisa, irmãos, qual o problema? A legislação brasileira, ela reconhece a família monoparental desde 1988. Já tem muito tempo. Mas, infelizmente, a ausência de políticas públicas específicas para esse perfil familiar tornam a vida dessas mulheres e dessas crianças mais difícil ainda. E isso são dados, irmãos, sociais, sociológicos. Mas a coisa, ela piora um pouco mais se nós também colocarmos no nosso horizonte de reflexão os problemas emocionais gravíssimos causados pela ausência de um homem dentro da casa. Percebam, não é apenas um dado social. A ausência paterna, quando ela se torna recorrente, seja pelo abandono material ou pela falta de participação ativa dos pais, acaba associando a figura paterna à evasão e à não corresponsabilidade. E aí a gente consegue entender, consegue compreender com mais misericórdia porque essas gerações contemporâneas têm uma dificuldade enorme de aceitar a masculinidade. Eu sei que existem, e existem mesmo, ideologias nefastas que estão transgredindo corações jovens, corações de adolescentes, nas diferentes universidades, escolas. Eu sei que existem essas ideologias nefastas. O problema é que Satanás usa, além das ideologias nefastas, aquilo que está óbvio por essas pesquisas, a própria ausência paterna, para referendar ainda mais o problema que esta geração tem com a masculinidade. E aí talvez nós deveríamos nos perguntar, será que esse grito que existe contemporâneo contra o homem, contra a masculinidade, não tem raízes profundas nestes abandonos que nós estamos vendo no território brasileiro? Isso é um problema, irmãos. Nós temos que enfrentar com dignidade esse problema. Não são dados, não, é uma pesquisa feita, está ali, 11 milhões de mulheres precisam criar suas casas, seus filhos, sua família, com jornadas difíceis de trabalho, sozinhas em seu lar. E há uma perspectiva ainda psicanalítica, porque a função paterna, ela não só se limita à presença física. O pai, o homem, ele exerce um papel de mediador entre a criança e a realidade social. É o homem que na família introduz os conceitos de lei, de limites, de alteridade, ou seja, há outros que nos circundam. E infelizmente a ausência da paternidade dentro das famílias acabam deixando uma sensação de vazio. E aí a estruturação psíquica dos nossos jovens fica afetada. Por quê? Porque não há masculinidade dentro da casa. Não há pai. Isso é difícil, irmãos. Isso é difícil. Isso é o drama de muitas famílias. E por isso nós pais que estamos aqui, precisamos entender à luz da Escritura a responsabilidade que nós temos, inclusive como igreja, porque nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. A gente não revoluciona com uma nova lei, a gente revoluciona através de atitudes, de transformação, de encarnação na realidade, da percepção de quem nós somos igreja. A gente ilumina através das nossas ações. E por isso, pais, à luz desse momento tão emblemático na vida de Abraão, eu quero oferecer aqui, não eu, mas através da Escritura, pequenos conselhos que serão
um fundamento tão importante sobre o qual nós colocaremos os nossos pés, para que os nossos corações consigam alcançar a beleza dessa paternidade que a gente vê aqui no capítulo 22. Irmãos, Abraão, vocês se lembram que há um momento em que o nome dele é mudado. Ele deixa de ser Abrão, o pai exaltado, para ser o quê? Abraão, o pai de muitos povos, o pai de uma multidão. Percebam a destinação, a vocação de Abraão. Deus diz para ele: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus, segundo a genealogia de Mateus, é filho de quem, irmãos? É filho de Abraão. Ele é filho de Davi, mas o texto é claro, ele é filho de Abraão. Há nesta figura, nós precisamos entender isso, porque as religiões majoritárias o têm como um pai. Nós precisamos entender quais são as características deste homem que era imperfeito, que tinha os seus erros, que construía mentiras, como lá no Egito, como na terra de Gerar, com Abimeleque. Era um homem que tinha problemas, era humano, tinha que lidar com conflitos dentro da sua casa, como o conflito da própria Sara com Agar, ou do seu filho Isaque com Ismael. Uma pessoa humana, mas que carregava características que nos mostram, ou que deveria nos impulsionar para compreendermos bem esta incrível missão de ser pai. Por isso eu intitulei esse sermão, A Incrível Missão de Ser Pai. Bem, a primeira coisa que eu percebo é que nessa incrível missão de ser pai, nós aprendemos com Abraão que ser pai é suportar os fardos da pressão. Vamos ler juntos, o verso 4. Eu disse para você, sublinhem. Vocês se lembram disso? Sublinhem. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. A gente tem um problema, eu diria, nas nossas leituras da Escritura, porque às vezes somos tão superficiais quando lemos, que a gente se esquece de alguns detalhes muito profundos. Deus chamou a Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Deus foi claro, pegue o seu filho único, ou seja, aquele por meio de quem eu elegi um povo, pegue esse filho único e vá até a terra de Moriá e ofereça este filho único a quem você ama como holocausto, como sacrifício. Eu pergunto para você, foi fácil caminhar 3 dias e 3 noites para o monte do sacrifício do seu próprio filho? Nós precisamos ler esse texto existencialmente. O texto é um drama, é a própria vida de Abraão aqui. Não é um mito construído, não, é uma vida vivida. Ele caminhou 3 dias angustiantes para o Monte Moriá, no qual ele sacrificaria o seu próprio filho. Foram 3 dias, 3 noites dramáticos. Não foi fácil, não foi simples. Há um livro chamado Temor e Tremor, de um conhecido filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Ele desenvolve, ele elucida, ele esclarece os dramas psicológicos de Abraão. E o salto de fé que ele precisou dar, quando ele precisou ignorar a própria ética. Porque eticamente falando, ele deveria dizer, eu não vou sacrificar meu filho.
mas ele sobrepujou a ética para obedecer a Deus e suportou o fardo de caminhar 3 dias e 3 noites para sacrificar seu filho em obediência ao Pai eterno. Ser pai é suportar fardos. Não é fácil ser pai. Não é fácil ser mãe. Ser pai, ser mãe é uma decisão, irmãos. Amor sempre será uma decisão para as consciências maduras. É uma decisão. E por isso tantos casais hoje estão optando, sem nenhuma crítica, nenhum julgamento, não entregarem os seus corpos à própria destinação de serem pais e mães, por causa do medo, ou por outros motivos, não vem ao caso. Mas ser pai, ser mãe, é um amor, é uma decisão, que você precisa tomar todos os dias. Queridos irmãos e irmãs, eu decidi ser pai. Eu decidi participar da vida dos meus filhos. Eu cheguei um dia para mim e falei, até o meu corpo colapsar, eu vou criar memórias com os meus filhos. Alguém já me disse, mas contrata uma van escolar. E eu faço questão, irmãos, de todos os dias, acordar 6 horas da manhã e levar o meu filho para a escola. Eu decidi criar esta memória em meu filho. Ele precisa lá na frente se lembrar que o pai dele foi todos os dias levá-lo para a escola. Eu decidi como pai estudar todo o material com o meu filho. Estou estudando história, geografia, um negócio tudo insuportável para mim, não aguento mais ler isso, ouvir sobre isso. Estou lendo, estudando, relendo, ensinando e agora também criando autonomia, dizendo, você estuda primeiro, depois eu vou te ajudar a ver suas dúvidas, mas sempre ali, ao lado dele. Eu decidi, eu tenho uma filha especial, participar de todas as terapias dela. E eu participo, eu levo na Follow Kids, eu trago de volta, eu acompanho as terapeutas, eu acompanho a fisioterapeuta. Eu decidi participar, eu decidi colocar na minha filha especial as memórias do meu amor por ela. E esses dias a minha filha, eu não sei se foi de uma maneira ecolálica, ela ecoando o que eu sempre digo para ela, eu sempre boto ela na cama, abraço e digo assim, filha, eu te amo. Eu te amo. Esses dias ela botou a mão no meu pescoço, puxou meu rosto para perto dela e disse assim, eu te amo. Imagina que é ouvir de uma filha que tem dificuldade de falar, que tem dificuldade de andar, que tem dificuldade de um monte de coisa. Eu te amo. Eu não sei se era um eco, se era uma repetição, provavelmente. Mas eu decidi que ela ecoaria amor através da minha voz, da minha presença. Eu decidi como pai participar da minha filha, da história da minha filha de 2 anos. Ela tem 2 anos de idade. Praticamente todos os dias eu pego ela, levo para a cama e conto uma história. E todos os dias ela pede 3 porquinhos, papai. Eu já estou quase recontando essa história, dizendo que esses 3 porquinhos morreram e viraram uma feijoada. Todos os dias, eu tento mudar a história. Quer mais uma história, filho? Sim, qual história? 3 porquinhos. Ela fica toda animada quando aparece o lobo mau. Eu decidi levar o meu filho para o surf, eu decidi fazer Muay Thai com o meu filho. Então, quem for contrário a alguma perspectiva minha, lembre-se que eu faço Muay Thai. Estou brincando. Eu decidi, irmãos, é uma decisão. Eu tenho as melhores memórias do meu pai, indo para a igreja, dormindo no chão da igreja, participando o final de semana inteiro, evangelizando com ele, indo para as ruas. Eu tenho memórias, eu tenho afetos, eu tenho lembranças, e eu decidi que eu preciso viver isso. Ser pai não é simples, ser pai não é fácil, ser mãe também não é, mas nós precisamos decidir, irmãos, criar essas memórias, esses afetos nos nossos filhos. A gente não pode perder este tempo com eles, achando que sendo
não, eu estou procurando o meu sucesso na vida material, o meu sucesso na vida profissional. Vai ser muito triste você chegar lá na frente e dizer assim, eu sou muito bem sucedido, mas os seus filhos completamente distantes. Ser pai não é fácil, mas ser pai é suportar os fardos, as pressões necessárias para que esses filhos sejam amados e cuidados. Segundo, na incrível missão de ser pai, aprendemos com Abraão, esse pai de muitos povos, que ser pai é enfrentar com confiança essa difícil missão. Olhe, observe comigo o verso 5. Diz assim: então disse aos servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Confiança. Abraão tinha completa confiança. O autor aos Hebreus explicita ainda mais, uma confiança de que o próprio Deus o ressuscitaria. Abraão obedeceu à voz do Pai eterno, disse, eu vou suportar o fardo de caminhar 3 dias, 3 noites, para colocar o meu filho e sacrificar o meu filho em holocausto, em sacrifício, num altar de holocausto. Mas a palavra de Deus diz que ele confiou cada um dos seus passos em Deus. Nós iremos, mas nós voltaremos. Você tinha percebido isso? Nós iremos, mas voltaremos. Veja a confiança que Abraão tinha. E olha o verso 7 e 8. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Irmãos, nós sabemos, como pais e as mulheres como mães, que não é fácil. Nós sabemos que os horizontes que nós temos, às vezes, nos amedrontam. Meu filho acabou de completar 12 anos. E agora eu estou embarcando em ser pai de um adolescente. Eu tenho todos os medos. Quais serão os amigos com os quais ele vai se relacionar? Quais serão as influências? Quem serão os seus heróis? Quem serão suas referências? Muitos medos vão circundando os nossos corações, os nossos pensamentos. Isso é dramático. E a autonomia também é duro. Ver seu filho saindo de casa sozinho para ir na padaria buscar alguma coisa. Daqui a pouco viajando com os amigos, indo para os acampamentos da igreja. Tudo isso traz medos. Mas nós precisamos entender, à luz do pai Abraão, que a nossa confiança precisa estar firmada no Senhor. Em quem nós confiamos? Os nossos pés estão firmados em quais fundamentos? Queridos, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Como pais e as mulheres, como mães, nós precisamos aprender a alicerçar, a fincar os nossos pés nessa fé, que sem a qual nós não iremos agradar o nosso Senhor. Abraão confiou. Ele disse, nós iremos, mas voltaremos. Nós iremos, mas voltaremos. Pai, onde está o cordeiro? Deus é Deus provedor. Deus é Deus provedor. Queridos, se nós não compreendermos isso, que Ele é Jeová Jirê, que Ele é o Deus da provisão, que Ele é o Deus que vai
esclarecendo, iluminando, que vai nos ensinando. Se nós não entendermos isso, se não alicerçarmos os nossos pés, a nossa confiança, nós seremos regidos pelos medos, pelas ansiedades, pelas angústias. E isso é dramático, porque quem é o seu pastor? Quem governa suas emoções? Quem equilibra o seu olhar? Se não for Deus, o desespero vai assumir o controle da sua alma. Por isso, pais, eu sei que é difícil, não é fácil. Eu sei que há desafios enormes, inúmeros, mas os nossos pés precisam estar firmados no Senhor Jesus. Talvez a gente tenha aqui dentro algum pai ou alguma mãe que já está experimentando a ausência do filho. O filho se distanciou do Evangelho. Lembre-se o que você ensinou para ele. Quais foram os valores que você ensinou. Eu não tenho dúvida de que esses filhos pródigos serão sempre lembrados pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem sempre lembra nos nossos corações os princípios que aprendemos do Evangelho. Sabe que um dia esse filho vai voltar em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, essa é a nossa fé. Voltar para os caminhos do Senhor Jesus. Amém? Terceiro e último. Na incrível missão de ser pai, aprendemos com Abraão que ser pai é dividir com sabedoria este desafio com os seus próprios filhos. Olha que impressionante. Eu confesso que isso eu não tinha percebido ainda. Mas lá nos versos 7 e 8, a palavra de Deus diz assim: Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E olha o final do verso 8. E os dois seguiam juntos. No verso 6. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Você consegue perceber nesta leitura que Abraão divide o seu fardo, o fardo insuportável de caminhar para o Monte Moriá com o seu próprio filho? Eles caminharam juntos. Há dois destaques no texto. Eles caminhavam juntos. E nesse verso 6, a coisa se torna ainda mais profunda. Porque Abraão, o pai dessa multidão de todos os povos, ele coloca a lenha sobre os ombros de Isaque. É como se ele estivesse dizendo: nós estamos caminhando juntos e nós enfrentaremos esse desafio da fé juntos. E por isso que ensinar é ensinar no caminho. É partilhar o caminho, no caminho. É partilhar sobre o caminho, no caminho. E esse é um problema dramático dos nossos pais contemporâneos. Eles querem terceirizar tudo. Amor, fica tranquila, a EBD vai ensinar. Amor, fica tranquila, a escola vai ensinar. Os amigos vão ensinar. E é verdade, os amigos vão ensinar. O mundo vai ensinar. Os apelos, a droga, as desgraças vão ensinar. Por isso, terceirizar é uma atitude covarde, irmãos. Covarde. E por isso eu queria que os nossos corações se enchessem de muita coragem nessa noite. Ser pai é um desafio. É difícil, não é fácil. Mas nós precisamos partilhar
neste caminho, no caminho, o caminho com os nossos filhos. É colocar na consciência deles, no coração deles, memórias incríveis. É ir ao Maracanã, é tirar férias, é viajar, é separar alguns dias, é descansar, é ir ao parque, é ir para a praia, é tomar uma água de coco, é colocar uma havaiana, é conversar, é contar história, é brincar de luta, é brincar de futebol, é tudo isso. Viu, Alecrim? Já vai pegando aí todas as... É tudo isso. Isso é ser pai. E nós estamos vivendo tempos difíceis. Por quê? Porque estamos separados em ilhas eletrônicas, em ilhas de redes sociais. As nossas famílias estão cada vez mais divididas em ilhas pessoais, individuais, solitárias, e nós precisamos quebrar essas ilhas e entender que família se constrói em unidade, é partilhando pão, é dividindo o café, é comendo junto, é tirando o celular da mesa. Eu estou fazendo isso agora, quando eu vou comer, eu coloco o celular no quarto e vou comer na mesa, porque senão você nem comer você consegue. Porque isso, irmãos, fez a sua empresa ir para dentro da sua casa. Os seus desafios profissionais irem para a sua casa. Ser pai, cumprir essa missão extraordinária de ser pai, é participar, é partilhar, é caminhar junto, é andar, é brincar, é tirar férias, é fazer com que as consciências dos nossos filhos guardem as melhores memórias. Não perca isso. Não perca, não terceirize. Você pai, você mãe são responsáveis, são os principais discipuladores de seus filhos. Eles precisam aprender de você sobre tudo. Sobre sexualidade, sobre Bíblia, sobre ética, sobre caráter, sobre integridade. Eles precisam aprender de você, com você, sobre tudo. Amém, irmãos? Feliz Dia dos Pais. Que a gente se espelhe em Abraão, um pai exemplar, com suas dificuldades, com suas humanidades, mas que soube criar bem Isaque. Amém?